You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able to do what you want. You think I'm a thinker, but I'm just a singer, all busy and pretty, just making believe. Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling down to obscurity. Don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. Shouldn't be trusting me, I could be making it all up, you know. I control, you don't know, babe, I'm a danger to myself. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Trampolim da Cultura, um programa pela PNTV Potiguar Notícias que se dedica a ouvir, entrevistar, bater papo com pessoas que fazem a cultura em Parnamirim, a cidade trampolim da Vitória. E nessa edição do programa estou aqui com Ana Cláudia Trigueiro, escritora, conhecida, moradora do bairro de Nova Parnamirim, que vai falar sobre sua obra, seus projetos, enfim, tudo sobre literatura. Ana Cláudia, bem-vindo ao Trampolim da Cultura. Obrigada, Cefas. Para mim é um grande prazer, né? Eu moro em Parnamirim, acho que há mais de 30 anos. Então, amo a cidade, fico super feliz de falar do meu trabalho, assim, num contexto relacionado a Parnamirim. Perfeito, vamos falar bastante, já temos uns livros aqui que vamos mostrar. Ana Cláudia, mas assim, tradicionalmente no programa eu sempre pergunto como a pessoa começou nas letras. Como é que foi você como jovem, leitora, escritora? Como é que foi a sua história com as letras? Você era criança que lia muito? Como é que foi a sua entrada na literatura como leitora? Assim, eu sou filha de um casal muito especial, né, que promoveu muito essa literatura na minha vida. Ela é uma professora do Fundamental 1, e ele um vendedor de livros. Então a minha casa estava, eu gosto muito de dizer isso, a minha casa, apesar da gente ter um poder aquisitivo baixo, né, eram 4 filhos, eles dois nordestinos morando lá no Sudeste, na região Sudeste, mas assim, era uma casa cheia de livros. A gente não tinha estante, mas a gente tinha caixas de livros. Mamãe contava histórias, era uma grande contadora de histórias, minha avó também, e a mamãe, como ela tinha uma ligação com a educação, ela entendia que o futuro para a gente estava em sermos leitores, em sermos estudantes dedicados. Então isso foi bem legal. Desde muito cedo eu tive contato com a literatura, livros infantis, lendas brasileiras, mitologia grega. Comecei a ler aos 6 anos, né? Porque eu tinha muita vontade de ler por conta própria. Ela lia para mim, mas eu disse, não, eu quero ler. E então eu fui uma leitora precoce e segui lendo até hoje. Como é que comecei a escrever? Com 13 anos eu escrevi uma história. E aí achei feia aquela história, achei que, né, eu já lia grandes escritores, aí eu fui comparar, que não é legal. Não. Mas aí eu fui mostrar para mamãe, que história maravilhosa, que história linda, nunca esqueço, o nome da história era Lili e o Casarão, uma pegada assim meio Gasparzinho, que eu era fã de gibi também. E aí o que acontece? Eu escrevi esse primeiro conto, nunca mais eu escrevi, eu fiquei com muito medo de escrever, eu acho que foi isso, sabe? Nossa. Fiquei com medo assim de escrever coisas ruins. E aí eu já estava na universidade, eu já tinha o Gabriel, que é o meu filho mais velho, quando comecei com crônicas, contos que eu publicava nas redes sociais, mandava por e-mails para amigos. Meus amigos foram maravilhosos, meus familiares e amigos foram meus primeiros leitores, me davam feedbacks que me encorajaram, porque eu segui durante muitos anos e até hoje, claro, uma certa insegurança sobre se eu escrevo direitinho, se realmente tem qualidade o que eu produzo. Eu acho que isso é uma constante para a maioria dos escritores, né? Até mesmo os grandes escritores, eu não acredito que tenham uma segurança completa acerca daquilo que eles produzem. Faz parte, né? Faz parte, é verdade. No entanto, e nós nos conhecemos nessa fase, você enviou o seu livro Francisca para um concurso chancelado pela Petrobras, e foi uma das vencedoras com a publicação do livro. Como é que foi esse processo de você perceber que era uma escritora premiada e teria o livro publicado? Ou seja, foi o que começou sua carreira literária, não foi isso? Como é que foi essa percepção de tudo ao mesmo tempo?
Olha, foi maravilhoso. Na verdade, não começou com Francisca, porque um pouquinho antes eu tinha recebido de uma editora carioca a devolutiva de um original que eu tinha mandado há pelo menos 6 meses. E era um livro para adolescentes, Em Busca do Bem, Aventuras. Ah, é verdade, a gente o até meu chegou a conversar sobre isso. Sim. Ainda era uma pegada assim, mais religiosa, né? Porque eu sou uma pessoa que venho de uma família de orientação protestante. A editora era uma editora religiosa. Então eu escrevo esse livro infanto-juvenil e recebo a resposta. E eu fiquei, aquilo para mim era como se eu tivesse sendo uma astronauta pisando em Marte. Para mim, para minha vida, era algo fantástico. Uma editora carioca dizer, vou publicar teus originais. Aí, logo em seguida, veio Francisca. Segundo lugar, você tirou o primeiro lugar com Carla Lescaut. Eu segundo lugar, foram os dois romances. Eu não sei se teve um terceiro lugar para romance. Não, foi só os dois. Primeiro e segundo lugar que foram publicados. E aí, aquilo para mim, eu lembro que eu saí pulando assim na sala e meus meninos, o que foi, mamãe? Porque aquilo para mim era uma paixão tão grande e ter assim um reconhecimento através de um concurso que era o maior concurso literário na época, com patrocínio acho que da Petrobras e do Banco do Brasil, salvo engano. Sim, Petrobras, Banco do Brasil, pela Fundação Vantan Rosado. Isso. Sim. Então, era um prêmio importante, que pena que ele acabou. Foi um prêmio que me ajudou, porque logo depois a editora CJA, ela descobre o meu trabalho, quer publicar a segunda edição de Francisca. Foi um salto, né? Então, foi muito importante esse período. Eu lembro que eu fiquei muito impactado com Francisca, eu gostei muito do livro. Para quem não conhece, fala um pouquinho do Francisca, do resgate familiar que foi, enfim, todo o contexto da obra. Tá, o Francisca ele é um romance histórico, né, um romance de época, ambientado numa Natal muito diferente da Natal que nós vivemos agora, né, período... Começa em 1926, segue até o período da Segunda Guerra Mundial, atravessa um tempo que vai até 1968, na verdade, e acompanha a história de uma pessoa que é real, que é muito especial na minha vida, ela é minha avó paterna. Então, ela e a irmã, elas ficaram órfãs e foram acolhidas num orfanato que existiu em Natal, onde hoje é o centro de turismo. E então, elas viveram situações assim muito interessantes, algumas dramáticas, né? Nesse período de guerra, muita coisa cultural, algumas coisas, né? A minha avó era uma pessoa muito discreta. O que ela falou da vida dela não falou para as netas, para os netos. Ela falou algumas, principalmente para o meu pai, que era dos 3 filhos dela o que tinha mais curiosidade histórica. Então eu vi algumas coisas dele, algumas coisas da cunhada dela, que era uma tia-avó minha, que hoje já está com quase 100 anos. E essa época, para mim, foi tão interessante, Cefas. Eu amo o passado. Eu sou uma pessoa que, se alguém dissesse assim, tem uma máquina de teletransporte, quer conhecer o passado? Isso, totalmente. Eu tenho muita curiosidade. E esse momento histórico de Natal ser revelado, que foi o impacto da Segunda Guerra para ela e para o meu avô, que também era jovem na época e trabalhava na Ribeira, numa loja de calçados que vendia principalmente para americanos, foi fantástico, foi incrível. Muito, muito bom. Aí, a partir de Francisca, houve o lançamento, as pessoas começaram a conhecer seu nome, aí não parou mais, né? Aí foi livro atrás de livro. Vamos falar do processo dos livros, até porque eles estão aqui. Aí como é que você deu continuidade à sua trajetória literária e às publicações, Ana Cláudia? Bom, eu acho que o terceiro livro é O Mistério do Verde Nasce. Eu tenho a impressão, não tenho certeza, que até hoje ele é o meu livro mais vendido e mais conhecido. Por quê? Boa pergunta. Eu não sei muito bem por quê. Mas, assim, O Mistério do Verde Nasce conta a história da minha avó materna. Eu sou uma escritora que gosta de contar a história da avó. Da história das avós. Das avós. Então, a vovó Maria, ela foi uma menina de engenho lá no Vale do Ceará-Mirim, na década de 30. E lá no Vale do Ceará-Mirim, que é um lugar muito bonito do Rio Grande do Norte, a gente teve no século XIX uma economia açucareira muito forte, muito potente. Os senhores de engenho, eles eram muito ricos, a ponto de mandarem seus filhos para a Inglaterra. Vem uma moça da Inglaterra, Emma Campbell, e ela casa com o filho de um desses senhores de engenho. Ela vive no engenho onde minha avó foi criada, o Engenho Verde Nasce, que é muito conhecido lá no Ceará-Mirim. Câmara Cascudo, inclusive, escreveu sobre ele. E aí eu escrevo a história da vovó, que é essa menina de engenho. Eu gosto muito de compará-la à menina de engenho de José Lins do Rio. Por que eu gosto de comparar? Porque
O menino de engenho, ele tinha toda a liberdade do mundo, né? Inclusive aprontava muito. E a menina de engenho, não. A menina de engenho, ela era circunscrita ao espaço da casa, da cozinha. Principalmente porque a minha avó, ela não era uma herdeira naquele engenho. O menino de engenho, ele é um herdeiro. Ele é neto do dono do engenho. Já a minha avó, ela era filha de trabalhadores rurais. Entre a questão de classe e de gênero. Sim, certeza. Fortemente. Então, ela era neta, na verdade, ela era criada pelos avós, que eram trabalhadores rurais, campesinos, ali no Vale do Ceará-Mirim. E foi outra realidade que eu não vivi, porque eu sou uma pessoa da cidade grande, e de conhecer o que é a vida rural no começo do século XX no Rio Grande do Norte. Foi muito bonito, foi uma experiência que me aproximou muito da minha avó, porque quando eu escrevi a história, ela ainda estava viva, foi muito legal isso. A vovó Francisca já tinha morrido quando eu escrevi a história dela, mas a vovó Maria não. Eu tenho gravações dela, eu tenho coisas muito pitorescas. Eu tenho, assim, a minha grande tristeza é ela não saber que a história dela virou um livro, porque eu só consegui publicá-la, ela já tinha morrido há alguns anos. Mas hoje, assim, a vovó é uma pessoa que, quando eu vou nas escolas, os professores trabalham muito esse livro. Ele entrou para nossa, eu não sei que documento é esse do governo federal, que ele lançou para cada estado uma recomendação de literatura, de livros por estado, e eu fiquei super feliz que o Mistério do Verginácio, ele entra nessa lista para o Rio Grande do Norte. Muito bom, não sabia disso. E eu também fiquei sabendo há pouco tempo. Deve ter alguma ligação com o PNLL, né? Acho que sim. Eu cheguei a ver esse documento encaminhado por uma professora. Ela foi, inclusive, uma das professoras que recomendou, e essa recomendação foi aceita. Entre os livros estão... Ai, gente, esqueci. Não, do Rio Grande do Norte, acho que só tem o Mistério do Verginácio, mas ele está ao lado de obras, assim, de renome nacional, né? Isso me deixou, assim, muito orgulhosa, né? Fiquei bem feliz com isso. Então, tem o Mistério do Verginácio, que é esse terceiro livro, e são 13 livros publicados. Já são 13, né, Cláudia? 13, porque Nossa. eu sou uma pessoa que escrevo muito, sabe? As pessoas, mas por que você publica? Acho que é porque eu escrevo muito também. Aí quer dar vazão publicando. Assim, eu tive sorte, eu preciso dizer isso, né? Porque a gente tem esses grandes artistas da palavra escrita aqui no Rio Grande do Norte. Você é um deles, né? Eu admiro muito o seu trabalho, né? Mas, assim, talvez pelo fato de que eu escreva para o público adolescente, talvez ele tenha as editoras busquem mais para a publicação, porque a gente sabe que as editoras do Rio Grande do Norte, elas vendem muito para as escolas. Sim. Então, é uma literatura que eles buscam. Você tem alguma coisa voltada para o público jovem, para o público adolescente? Eu tenho, então vamos querer publicar. Então, acho que quando eu escrevo, Cefas, eu estou sempre pensando em alguém jovem, um público, assim, adolescente, embora a gente não tenha controle nenhum sobre isso. Eu digo assim, eu escrevo para o público jovem. Não. Você escreve, qualquer pessoa pode ler. Eu adoro livros infantis. Sim. Já tenho 51 anos. Tem isso, né? Aí começou a sequência, né? Os livros estão aqui. Esse aqui eu gosto muito, Deep Blue. Esse livro eu amo, porque esse livro tem uma capa muito poderosa, a capa desse livro. Ele é todo ambientado na praia de Ponta Negra. Isso. Conta a história de uma adolescente de 15 anos e o encontro dela com um tubarão branco. Eu amo esse livro. Esse livro eu gosto muito também. Porque ele é uma produção independente. Eu fui a editora desse livro. Eu pude dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, porque eu submeti ele à Lei Aldir Blanc, e ele passou. Então, eu recebi o dinheiro para publicá-lo. Então, eu gerenciei todo o processo. Foi bem desgastante, porque depois a gente tem que prestar contas e são muitos documentos. Você sabe disso, que você também participa de editar. Foi bem desgastante, mas ao mesmo tempo, assim, ele tem uma gravura linda dentro. O ilustrador, o cara que fez o projeto gráfico, ele é um grande artista daqui do Rio Grande do Norte, o Zé Marinho. Então, assim, Deep Blue tá no meu coração. Então é a história de uma menina que ela tá ali com todas as questões dela de adolescente, ela tá furiosa com um monte de gente, com os pais, com os colegas da escola, com os professores, com ela mesma, né? E aí ela vai se encontrar com um tubarão branco nessa praia. E eu sempre gosto de perguntar para os leitores, você acha que é uma boa ideia ter um tubarão branco como um animal de estimação? Aí alguns adolescentes diziam assim, sim. Mas Deep Blue, ele nasce para falar de que às vezes a gente, quando é mais jovem, a gente se coloca em situações um pouco arriscadas sem perceber, né? Quando a gente principalmente não está bem. Então ele é um livro que ele fala sobre várias questões, assim, crimes
da internet, que ela sofre um crime virtual, ela é assediada através, né? Fala do projeto Tamar. Fala no também, final. fala das tartarugas, né? E os leitores se identificam, né, Ana Cláudia? Assim, por se passar em Ponta Negra. Sim. Porque, por exemplo, a gente adora Sherlock Holmes, adora Júlio Verne, mas são histórias passadas na Europa, né? É diferente de uma história passada numa praia que você pode ir. Isso, o que eu acho mais legal é que eu vou muito às escolas. Graças, assim, a esse público, as professoras, quando selecionam, me chamam. Então, isso é bem legal. Se você está no bairro de Ponta Negra, aquele adolescente é de lá, ele fica super feliz. Ah, eu moro aqui, ele é ambientado na vila de Ponta Negra, ele fala de ecologia. A praia de Ponta Negra, ela sofre um problema de preservação ambiental que é bem dramático. E aí, pessoas de lá me ajudaram muito a fazer esse livro. A Dete Hack, ela é uma personagem desse livro, ela é minha amiga. E eu amei, assim, transformei Dete numa personagem. Dete é uma personagem na vida real. É incrível. Ela é uma ativista ambiental de Sim. respeito lá no Ponta Negra. Ela topou. Uma senhora maravilhosa, que é a rendeira mais antiga da vila de Ponta Negra. Infelizmente, o filho dela faleceu, agora assassinado. Joca Lima, da tapiocaria da avó. Joca foi uma pessoa muito gentil comigo, me apresentou a mãe dele, conversamos sobre... Então, ela também é uma personagem desse livro. Então, além de ambientar no Rio Grande do Norte, eu faço questão de mostrar às pessoas daqui que fazem um trabalho importante, cultural, ativismo, e que a gente precisa conhecer. Perfeito. E haja livro infantil. Tem esse aqui que também é muito conhecido, Crônicas para Jovens que Desejam Mudar o Mundo. Esse livro aí, eu amo esse livro, eu amo todos os meus livros, mas esse aí, Assim é bom. esse aí foi bem legal. A editora chegou para mim e disse, Ana, a gente quer fazer uma coletânea de crônicas suas voltada para os jovens. Porque eu publico muito no Facebook, no Saiba Mais, então eu escrevo algumas vezes para eles, né? Então, eu disse, nossa, que maravilha, que grande oportunidade. Então, eu resgatei a adolescente que eu fui. Algumas coisas são coisas que eu vivi na minha adolescência. Eu conversei muito com os meus filhos para pensar nas angústias deles, nos medos, nos problemas que eles enfrentam, né? E aí fui escrevendo sobre um monte de temas urgentes da nossa sociedade. Não querendo dar respostas, mas querendo que esse adolescente esteja instrumentalizado através da literatura, porque não é um texto técnico, para discutir esses problemas, né? Que problemas são esses, né? Bullying, né, na escola, que é um problema, né, muito característico, muito da vida do jovem, namoro na adolescência, uso de substâncias psicoativas, que é uma coisa muito comum, as questões sociais, né, que machucam muito, a questão da homofobia, da transfobia, a questão da violência doméstica, que atinge os jovens dentro das suas casas. Então, todos esses temas dolorosos, eu quis trazer um texto. Alguns temas felizes também, como ancestralidade, eu coloco também. E a repercussão desse livro tem sido maravilhosa. Os jovens têm ido no meu direct no Instagram. E eu fico super feliz, assim, quando eles dizem, eu me senti tão representado com esse teu texto. Isso me faz muito feliz. Isso é bom, né? Esse é um processo maravilhoso. E haja livro aqui. Vamos lá. Vamos passar aqui. Chamado da Serra do Feiticeiro. Isso é uma trilogia, se não me engano. Né? Na verdade, vai ser uma quadrilogia. Uma quadrilogia. Isso aí foi bem legal. Eu digo assim, isso aí já foi algo diferente na minha carreira profissional. Por quê? Eu sou representada pela CJA, foi a primeira editora aqui no Rio Grande do Norte que viu meu trabalho e começou a publicar. Já tem vários livros publicados por eles. Cleudivan, né? Que é o editor, e a Simone também, que é editora da CJA, tem um carinho imenso por eles, uma gratidão mesmo, somos parceiros, né? Porque quando você trabalha com a editora, você fica o tempo todo trocando com esses editores, isso aqui, como é que faz? Corta isso aqui, corta desse isso aqui, jeito. né? Então, é uma parceria bem legal e criativa. Mas a editora Timbu me procurou, né? É o Hilder, né? O Hilder é o editor desses livros. E aí eu fiquei bem surpresa, porque eu não imaginava, né? A gente tem um mercado editorial pequeno aqui no Rio Grande do Norte, então ter espaço nessa outra editora me deixou muito feliz. Ele chegou e disse assim, olha, Ana, a gente quer encomendar você uma quadrilogia. Ele, na verdade, queria 5. Nossa. Para a gente tentar colocar no Fundamental 2, a partir do 6º ano, 6º, 7º, 8º ano. Aí a gente quer que fale sobre ecologia, adolescentes, mistério. Nossa, é tão legal escrever sobre isso. Eu sou
Cria de Ganymede José, de Vivi Vivi Pimenta, sim. de Coleção Vagalume, essas coisas assim de mistério. Então, assim, eu tenho um livro de suspense, que é o A Ira de Judas, né, que eu nem trouxe hoje aqui. E então eu fiquei feliz, só que eu fiquei com muito medo, porque o tema era ecologia. Eu sou psicóloga, fugi um pouco, eu já tinha feito um pouco disso em Deep Blue e tinha me exaurido de tantas pesquisas. Eu disse, mas 5 livros, é sério? Aí, 5 livros. Aí eu disse, então tá, posso ambientar tudo no Rio Grande do Norte? Não. Um em cada bioma brasileiro. Eu, caramba, como que eu vou falar de uma coisa que é tão distante de mim? Muita pesquisa, e eu tive uma sorte enorme, porque minha filha estava concluindo o controle ambiental no IFRN. Ela só vê ecologia, preservação ambiental. Nossa, foi sua consultora. Minha consultora particular. Então, eu digigi quais são os temas hoje. Eu não sabia a diferença, por exemplo, entre preservação ambiental e conservação ambiental. Eu não sabia o que era a perspectiva da sustentabilidade. É uma ideia muito das pessoas brancas, mas os indígenas, eles vêm de uma outra forma. Então, caramba, foi muito legal, eu aprendi muito, até a ter uma responsabilidade maior como cidadã de tentar preservar um planeta que está muito sofrido. Aí, vamos lá, fiz o primeiro. As rãs que cantavam como passarinho. Inclusive, eu inscrevi ele no Jabuti. Foi? Ai, meu Deus, estou numa expectativa. Nossa, de repente, vai Vai né? que. Categoria juvenil. Juvenil, olha aí. Todo ambientado na Amazônia. Na É região... o bioma Amazônia. Então. Isso. O bioma da floresta. Da floresta, no caso, sim, a sim. região do Baixo Tapajós. Nossa. Caramba, foi tão legal. Fazer esse livro foi muito, muito assim, assustador e ao mesmo tempo divertido. Eu crio 4 amigos, que é o Gael, uma criança autista, o Nilo, um adolescente gaúcho que é negro, a Maruca, que é uma menina paulista, que ela tem vitiligo. Eu estou ressaltando isso porque eu quis colocar nessa obra essas diferenças. Diversidade e inclusão, não é isso? Isso, trabalhar esses 2 temas. E a Nayá, que é uma garota indígena, que é a moradora do Baixo Tapajós. E aí fui fazer várias pesquisas. A Nayá é uma homenagem a uma bisavó, eu tenho uma bisavó indígena, então ela é fortemente inspirada, né? Quando a pessoa fala assim, eu tive uma bisavó indígena, isso às vezes está muito distante, mas eu morei na mesma casa dessa minha bisavó. Eu realmente conheci essa minha bisavó, ela é uma pessoa real na minha vida. Então, uma pessoa que nós temos muito carinho na nossa família, um amor enorme e por ela e muito orgulho. Então, fiz o primeiro, quando eu mostrei os originais, eu estava bem segura, eu disse, nossa, é isso mesmo, gostamos, vamos publicar o primeiro. Aí, a Timbu, ela é uma editora que ela tem um certo, digamos assim, um poder econômico sobre a produção desses livros maior. Então, ela contratou, para você ter uma ideia, um diretor artístico para esse livro, uma ilustradora que eu achei fantástico eles terem procurado no Brasil uma ilustradora que fosse do Pará. E aí encontrou a Lívia Araújo, Lívia Guimarães, de onde que eu tirei esse nome? Ela que fez isso. É maravilhosa, hoje é uma amiga, uma grande ilustradora brasileira, e aí ela ilustrou o primeiro, não sabíamos se ela ia ilustrar o segundo. Então, revisora de texto, diagramador, foi um grupo de trabalho, foi muito criativo para mim, bom. Foi muito legal, uma experiência fantástica, que eu já tinha tido em parte com a CJA, mas dessa vez foi um projeto maior. E aí vamos para o segundo. Aí eu digo, agora me dá um descanso que eu quero fazer aqui do Rio Grande do Norte, que para mim é mais fácil. Já que tem que ser pelo menos um, eu quero que seja no Rio Grande. Não, tudo bem. Bioma da Caatinga, que é um bioma exclusivo do Brasil, E aí eu vou falar da questão da desertificação da Caatinga. Aí fui para Angicos, essa foi fantástica. Eu fui para Angicos, passei um final de semana lá com o César para conhecer a Serra do Feiticeiro, ali que é pertinho, né? O Pico do Cabugi. O que está acontecendo com que a região da Serra do Feiticeiro ela é muito atingida pelo processo de desertificação. E aí surge uma nova personagem que vai se juntar a esse grupinho. O nome dessa personagem, que é uma homenagem muito grande à minha mãe. A mamãe já tinha partido, infelizmente, ela sempre foi a minha maior incentivadora. Ela e meu pai, mas ela estava mais assim, torcendo mesmo. O nome dessa personagem é Estrela Maria. Estrela Maria, ela é uma ativista ambiental do Equador. E aí ela vai se chamar, no meu livro, ela é moradora da Serra do Feiticeiro. Minha mãe se chamava Maria José, mas então
É uma homenagem. Então surge a Estrela Maria, que é ela que está na capa, tá vendo? Sim. Tão lindinha, sendo atraída porque a gente tem uma lenda, né, de que havia um feiticeiro na Serra do Feiticeiro. Sim. Então eu trabalho. Quem que era esse feiticeiro? Ele era um indígena, né? E ele fazia o quê? Ele salvava pessoas, matava pessoas. Ele fazia o quê? Ele era do bem, do mal. Então eu amei também o segundo resultado. E agora eu estou trabalhando no terceiro livro da série, que é A Ilha dos Lobos. Cara, aconteceu uma coisa tão incrível nesse processo criativo, porque no primeiro livro eu falo de rapto de animais da floresta amazônica e tem um ambiente que ele está totalmente alagado por causa da cheia de um rio e os animais dali que foram sequestrados, eles estão assim quase morrendo sobre aquela água. Eles é que salvam. E aí depois aconteceu o problema no Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul, em que realmente animais de uma pet shop morreram. Que foi um horror aquilo. E na época que eu escrevi isso, Cefas, eu achei assim, meu Deus, isso tão olha, eu juro que eu pensei, isso está tão fora da realidade. Eu não achava que pessoas pudessem ser tão cruéis, né, com passarinhos, com roedores, são animais menores, né? Mas aconteceu, parece que meu Deus, a vida é imitando a arte, no final das contas. E aí eu vou para escrever A Ilha dos Lobos, eu vou para o litoral do Rio Grande do Sul, que é a terra do Nilo, que é o gaúcho. E começo a escrever, quando eu começo a escrever o livro, acontece toda a tragédia do Rio Grande do Sul. Eu fiquei... E eu lembro que as primeiras coisas que eu escrevi é que chovia muito no Rio Grande do Sul, sem imaginar. Sim. Eu imaginava outras coisas. Eu já morei no Rio Grande do Sul. E aí eu confesso que eu travei. Eu fiquei assim... Você imagina. Eu fiquei tão chocada, eu fui pesquisando. Eu conheci pessoas do Rio Grande do Sul que estavam me ajudando, né? Um biólogo de lá. E a dor dessas pessoas, eu tenho uma grande escritora gaúcha, ela é de Caxias do Sul, morei em Caxias, é a Maia Falks. A dor dessas pessoas me comoveu de uma forma, porque a gente vive isso no Nordeste de um outro tipo de tragédia, que é a tragédia da seca. Isso. Meu avô viveu isso de uma forma que até o último dia de vida dele, ele lembrava. Meu avô, não sei ter uma ideia, ele era um sertanejo, um filho mais velho de 13 irmãos, 10 deles morreram única e exclusivamente por causa da seca. Que horror. Era uma coisa tão dramática na vida que dele. naquela época era um horror, Isso. era uma tragédia humanitária. Era de proporções tão grandes como a do Rio Grande do Sul, de você perder tudo. E meu avô, como era o filho mais velho, ele via tudo isso acontecer, sobreviveu a tudo isso. Mas enfim. E então eu estou escrevendo o terceiro livro, que é A Ilha dos Lobos. É uma ilha lá do Rio Grande do Sul, da praia do Rio Grande do Sul. A ilha existe mesmo. Existe de verdade. É a menor unidade de conservação ambiental do Brasil. É uma ilhazinha de pedras vulcânicas, 1 quilômetro na frente de uma cidade gaúcha chamada Torres. Pode pesquisar na internet, você vai amar. Que maravilha. E por que Ilha dos Lobos? Porque ela é lugar de descanso a palavra agora, enfim, para lobos marinhos e leões marinhos. Então é um lugar assim onde eles ficam para descansar, acho que de um fluxo migratório, né? Enfim. Então está sendo bem divertido, está sendo agora sim, divertido não está mais. Agora eu estou no momento assim de ter paralisado com relação a essa escrita e tentando ver o que eu vou escrever, né? Assim, porque parece que não existe nada mais importante do que o que está acontecendo hoje lá, né? Então, enfim. Que vem o livro e que o livro acaba também chamando a atenção, né? Para os problemas ambientais. A gente tem para a reta final do programa, Ana Cláudia, mas tem mais livro para falar aqui. Tá, deixa eu falar então, não olhe para mim. Vamos lá, esse aqui. Eu amo esse livro. Esse livro, quem fez a capa dele é o Mário Razek, que é um amigo, querido, um ilustrador legal, fantástico, um escritor também de muito competente. E aí, Não Olhe para Dentro do Calabouço, ele é o meu primeiro livro trilingüe, que ele é espanhol, inglês e português. E aí ele é curtinho, ele é praticamente um conto, mas vai contar a história da Camila, que fica presa num prédio antigo da Cidade Alta, num feriado de carnaval. Nossa. E enquanto a Camila está lá presa, tem uma criatura que a gente não sabe se é sobrenatural
ou não, Ou não. perseguindo ela. Então, Uhum. suspense, eu adoro escrever esse tipo de coisa. Pessoal, eu já ouvi uma pessoa dizer assim, você não parece o tipo de pessoa que escreve sobre suspense, terror. Eu tomei isso como uma questão de gênero. Eu disse, por quê? Porque eu sou uma pessoa de aparência convencional e sou mulher? Talvez se eu, né? Eu não entendi. Eu escrevo cada coisa aterrorizante, você nem sabe. Eu gosto muito, os adolescentes que estão lendo nas escolas estão amando também. Esse eu não li ainda. Fiquei curiosíssimo agora. Aí ficam me mandando. Eu que sou frequentador da Cidade Alta. Olha, eu trabalhei na Cidade Alta 8 anos, então alguns livros meus são ambientados lá. Francisca tem uma parte que é ambientada lá. Exatamente. Esse é ambientado lá no prédio onde eu trabalhei. Alguns colegas meus de trabalho são personagens. Eu gosto muito. Eu digo, cuidado comigo que em algum momento você... Eu vou lhe colocar no livro. Não brinque, não. São amigos, né? Assim, quando a gente combina com Que bacana. né? Não, olhe para dentro do calabouço. O título é ótimo. Esse título foi meu filho, na época tinha 15 anos. Foi? Ele leu e ele adora esse gênero. E eu disse, filho, me ajuda aí a botar um título. Ah, mãe, não olhe para dentro do calabouço. Eu disse, caramba, Nossa, que título interessante. que insight maravilhoso. Foi. E aqui a gente tem Bruma, a última estrela. Ah, tá. Esse é uma produção independente também. Também foi Foi selecionado pela Lei Aldir Blanc. Eu também fui editora desse livro. Eles são crônicas. Não, minto. São contos, tá? Sim. São contos, assim, alguns tristes, alguns felizes, alguns bem-humorados. Coisas, assim, meio doidinhas que se passaram na minha cabeça. Histórias reais também, de pessoas que eu amo e que... Eu vou te dar esse livro, né, de presente. Pô, que maravilha. Eu quero que você preste atenção num chamado agradeço. Uns Pintinhos de Nada, que é um conto de uma pessoa que eu amo muito. É lindo, é todo ambientado na Feira das Rocas. É ele pedindo para o pai comprar uns pintinhos e o pai dizendo que não ia comprar. E isso gera uma situação dramática nessa relação entre pai e filho, um pai sertanejo, uma criança, com aqueles desejos de criança, né? Uns pintinhos, tem uma frase dessa criança no conto que ela diz, ô pai, só uns pintinhos de nada. Os títulos são ótimos. A Gata Borralheira das Letras. Sim. O Caju Orgásmico. Ai, esse cachorro. Ai, fiquei curiosíssimo para ler. Eu gostei muito do resultado dele. Eu fiquei feliz dele ter sido selecionado. Esses prêmios. Né? Eu fui selecionada também nesse último livro agora da editora da UFRN. Como é que é o nome do prêmio? Eu tô com a cabeça tão ruim. Da UFRN também O esqueci. prêmio... É o Pedro Américo? Américo de Oliveira. Américo de Oliveira. Pedro Américo é o pintor do quadro da Independência. Viajei. Então, é o concurso Américo de Oliveira. Américo de Oliveira Costa. Aí eles selecionaram, acho que foram contos e poemas, e eu tive um dos meus selecionados, fizeram um livro virtual. Muito Fiquei bom. fiquei bem feliz. Muito bom. Parabéns ao UFRN por essas iniciativas. Ana Cláudia, a gente está terminando o programa. Uma última pergunta. Além do projeto Os Guardiões da Terra, dos 4 livros, que outros projetos você pensa para esse segundo semestre e para 2025? Olha, eu tenho vários livros inacabados e é muito interessante. Quando a editora Timbu Hilder, ele me trouxe esse convite, ele me trouxe também uma temporada de comprometimento, no sentido de que eu não consigo fazer mais nada além de pesquisar e escrever para concluir. Já era para ter concluído esses 4 livros, até dizer, eu não consigo. Eu não conseguiria fazer 5, vou fazer 4, porque como são romances, e cada um pretende ser com mais páginas do que o outro, porque vai subindo, o leitor ele vai amadurecendo, né? Então ele tem que ser muito bem pensado. Está tomando a minha vida. Então todos os meus outros projetos estão parados, minhas produções independentes. Então, assim, eu estou feliz, é uma grande oportunidade que a editora me ofereceu, claro. Tanto é que a editora CJA, ela está publicando apenas escritos antigos meus. Vai sair agora a 3ª edição do Mistério do Virginácio. Eu estou bem feliz, a capa tá linda. Nossa, 3ª edição já. 3ª edição. Fico assim, muito honrada, porque esse livro está se tornando longevo, né? Ele não ficou só no primeiro, na segunda. Então, chegou o convite para a 3ª edição. Ai, não acredito. Sério? E sério, é um livro assim que é o carro-chefe da gente. Então, uma alegria enorme. Então, por enquanto, os meus outros projetos, eles estão parados, né? Então, enquanto eu não concluir essa quadrilogia, é totalmente dedicada a isso, porque é um compromisso também. A editora
projeto era, e eu acho lindo, né? 1, 2, aí tem que ter o 3, o 4, sim. né? Tem que dar um desfecho para esses jovens, que já são meus filhinhos. Eu me apaixono pelos meus personagens, é difícil até dizer tchau. Oh, que maravilha, que venham os outros 2 livros. Ana Cláudia, obrigado por ter vindo. Deixa eu registrar aqui. O programa tem produção de José Aglio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas, filmagem e técnica de Rafael Campelo, aqui veiculado pela PNTV. Agradecer a Irandi Dantas Pinto. Registrando que esse programa é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, através da SEMUC, Secretaria Municipal de Cultura de Parnamirim, Prefeitura de Parnamirim, Ministério da Cultura e Governo Federal. Ana Cláudia, muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa. Que venham os outros 2 livros da tetralogia. É tetralogia, né? É, tetralogia. E que venham muito mais outros projetos. Muito obrigada. Você já é um amigo querido, né? Você, Natália. Então, assim, para mim, assim, eu fico super feliz pela atenção ao meu trabalho. Realmente, eu sou uma artista da terra tentando trazer tudo que a gente tem de bom na literatura. E estou feliz com o que tem acontecido até agora. Então, valeu demais pela oportunidade de falar sobre isso, né? Muito obrigado, e nós todos estamos felizes por sua literatura. E obrigado a você, vocês todos e todas que assistiram o programa, e até o próximo Trampolim da Cultura.